Espero que sim. Bom, primeiramente eu gostaria de iniciar a aula dessa semana agradecendo de coração todos os vídeos que foram enviados. Eu adorei cada um deles, estavam muito legais, vocês mandaram muito bem. E um agradecimento especial aos familiares que participaram dos vídeos. Teve pai, mãe, irmãos, amigos que participaram e deixaram os vídeos ainda mais interessantes. Muito obrigada, família. Essa parceria é muito importante, não só nesse momento especial que estamos vivendo, mas também em toda a caminhada da criança. Bom, vamos retornar falando do nosso conteúdo agora. Começamos a falar sobre teatro grego e os seus gêneros, tragédia e comédia. Depois nós falamos um pouquinho sobre como o teatro veio para o Brasil. E aí nós falamos um pouquinho sobre os jogos teatrais. Nessa semana nós vamos falar sobre os elementos que compõem o teatro. Vamos falar só sobre alguns deles, porque são vários os elementos que podem compor um teatro. Para que uma encenação teatral aconteça, é preciso de algumas coisas para deixar a história completinha. Por exemplo, o tempo, que é em que época que essa história aconteceu. Foi lá numa época bem distante? Ou é uma história que aconteceu mais recentemente, dos dias atuais, uma história contemporânea? Outro elemento em que nós podemos pensar é o espaço. Onde essa história aconteceu? Essa história se passa em uma rua? Em uma praça? No campo? Na cidade? Outro elemento é a plateia. Toda peça teatral precisa de uma plateia para assistir. Mais um elemento, o cenário. Para que os atores façam a peça teatral, tem que ter todo um cenário no palco que mostre esse lugar onde eles estão. Algumas peças, quando o teatro tem suporte, é bem grande, eles fecham as cortinas e eles trocam o cenário conforme vai mudando. Se as pessoas vão para dentro de casa, o cenário muda para o interior de uma casa. Se as pessoas vão para uma praça, se encontrar numa praça, e aí as cortinas fecham e o cenário muda, e aí eles colocam lá, montam rapidinho a praça, e aí os atores, quando voltam, já estão em outro local. Outro elemento é a iluminação, que também é importante. Dependendo de onde o ator está, ele é iluminado, e aí os tons das luzes que vão sendo utilizadas, elas podem deixar as cenas mais claras, brilhantes, ou mais sombrias, mais tristes. Depende do que a história quer passar para a plateia, depende da emoção de que se quer que a plateia sinta, certo? Outro elemento é a sonoplastia, a trilha sonora da peça. Se o ator está triste, caminhando, a música de fundo vai ser aquela, né, bem triste. Agora, se ele está chegando contente, aí a música mais animada, né, daquela empolgação na cena. E conforme as coisas vão acontecendo, a trilha sonora vai mudando para deixar a cena mais impactante, de suspense, né? E aí vai sendo adequada conforme a história para deixar tudo mais emocionante. E aí nós temos também o figurino. Se essa história acontece, por exemplo, lá no século XV, aí tinha aqueles vestidões, né, de reis, princesas, bastante tecido, rendas, os homens usavam aquelas roupas diferentes, peruquinha branca, né, toda enroladinha, alguns andavam com espadas na cintura. Se a história acontece ali, por exemplo, nos anos 60, 80, aí o visual já é diferente, os penteados, a maquiagem, a roupa já muda. Se é uma história contemporânea, também já é outra vestimenta. Então, o figurino, ele é bem importante quando nós estamos falando de uma peça teatral. Outra coisa é a maquiagem, que faz parte do figurino. A maquiagem no teatro, ela é sempre bem mais forte, mais chamativa, né? Ela marca, muitas vezes, a personalidade do personagem também. Então, ela tem que ser algo impactante, não é aquela maquiagem muito certinha, muito bonitinha, como a gente costuma ver na televisão. E aí nós vamos falar de um elemento também bem interessante, de que é o personagem.
E aí nós temos alguns tipos de personagens. Nós temos os protagonistas, que são os principais em uma história, e às vezes não precisa ser apenas um, pode ter mais de um protagonista, né? Geralmente eles são os heróis, né? Os galãs da história. Nós temos os antagonistas, que são aqueles que fazem de tudo para atrapalhar o plano dos protagonistas. Eles estão sempre do lado oposto. Nós também temos os coadjuvantes, que encenam com os protagonistas e os antagonistas ali para ajudar a história a acontecer. E temos ainda os figurantes. Os figurantes, eles não possuem nenhuma fala e nem nada especial. Eles só estão ali para preencher o espaço, para não ficar só os personagens principais. Por exemplo, se a história se passa em um restaurante e o protagonista está lá conversando com o coadjuvante, não vai estar só os dois no restaurante. No restaurante existem os garçons que servem as mesas, né? Tem outras pessoas também. Esses são os figurantes. Eles passam ali, fazem de conta que estão almoçando, conversando, enquanto a história do protagonista e do coadjuvante está acontecendo, para preencher, para tornar a história mais verdadeira, certo? Outra coisa também de que pode acontecer é o seguinte: nós podemos ter protagonistas reais, inspirados em pessoas que realmente existiram, de que deixaram uma história marcante para ser contada, e nós podemos ter os personagens que são fictícios. Esses são totalmente inventados, como por exemplo os super-heróis, né? O Batman, o Super-Homem, que é alguém que veio de outro planeta, ficou na Terra. Esse é um personagem totalmente fictício. E os reais são quando realmente contam a história de alguém, como por exemplo no Cazuza, que teve o filme, né? E aí foi inspirado o personagem realmente no cantor que inspirou toda uma geração brasileira, certo? Ah, e nós temos também um tipo de personagem que mistura um pouquinho do real e do fictício. Esse personagem, ele geralmente é baseado em alguém que realmente existe ou existiu, só que então ele tem as características muito mais exageradas, muito mais expansivas, e aí tem atitudes e tem situações em que ele vive de que são fictícias, não é o que realmente aconteceu com a pessoa de verdade. Um exemplo muito bom disso é no filme Minha Mãe é uma Peça, onde o ator faz o personagem principal, que é baseado na mãe dele. Ele se inspirou na mãe para criar esse personagem. Só que todas as coisas que acontecem nos filmes ao redor da personagem dele não aconteceram de verdade. As situações são fictícias, mas a inspiração é real. Quando nós vamos montar um personagem, nós temos que pensar em vários elementos, como por exemplo, primeiro nós temos que pensar, vai ser homem, vai ser mulher, vai ser alguém real, vai ser alguém imaginário, como por exemplo, vai ser uma mulher que tem o sonho de ser uma grande escritora, ou vai ser uma fada, que é um personagem totalmente fictício, imaginário. E aí quando a gente decide, a gente tem que ir seguindo outras questões para poder ir montando esse personagem. Por exemplo, digamos que eu vou fazer um personagem que vai ser uma fada. Tá, qual é a idade dela? Ela é uma fada pequenininha, criança ainda, ou ela já é uma adolescente, cheia de mania, cheia de questões para decidir na vida, ou ela já é uma fada adulta, bem resolvida? Ou será que ela é uma fada velhinha, já cheia de história para contar, cheia de vida, já cheia de experiência? Aí a gente tem que se perguntar outra coisa, como é que é a personalidade dela? Ela é toda alegre? Ela é triste? Ela é rabugenta? Ela é cheia de mimimi, de não me toques? Como é que é a personalidade dela? Outra coisa que a gente pode pensar é quais são os hobbies, quais são os gostos pessoais, do que ela gosta de fazer. Ela tem algum objeto de que ela gosta muito, que é muito apegada? Tipo, será que ela tem uma varinha de condão?
de que ela adora? Ou ela tem algum pó de pirlim-pim-pim? Ela tem bichinhos de estimação? Será que ela tem algum tipo de alergia? Já pensou uma fada com alergia a pelo de gato? Não pudesse ver um gato que atim, toda vez que ela espirrasse, uma mágica acontecesse? Então, a partir daí, de todas essas ideias de que a gente vai montando de um personagem, ela é assim, ela é assado, ela tem esse detalhe de que eu posso pensar, qual é a cor do cabelo dela, qual é a cor do olho? Ela é uma fada que ela é toda magrinha, ela é uma fada gordinha que passa trabalho para voar quando bate as asas dela para ir de um lugar para o outro? Ou será que ela não tem asa? Será que ela só imagina e tchum, aparece no outro lugar? Então, quando a gente está montando o personagem, a gente vai pensando em várias coisas de que ela pode ser capaz de fazer, de que ela pode ser capaz de ser. Será que ela tem algum arqui-inimigo? Ou será que ela é a malvada? Será que ela é boazinha, ajuda todo mundo? Ou será que ela só se faz de boazinha e está aprontando com todo mundo? Então, tem várias questões de que a gente pode ir pensando quando nós estamos montando um personagem. Eu posso me inspirar em algum de que eu já vi. Eu posso misturar características de personagens de que eu já vi num livro, de que eu vi num desenho, num filme. E aí, a partir daí, eu vou criando o meu personagem. Para eu não esquecer tudo que eu estou imaginando sobre o meu personagem, eu posso ir escrevendo como se fosse um questionário. Idade, tem tanto. Preferências, tem tal, tem bichinho de estimação? Não, né? E aí eu vou marcando tudo para eu não esquecer como que é a construção desse meu personagem de que eu estou fazendo. Mas por que será que eu estou falando tanto em personagem? Hein? Porque essa é a atividade da semana. Vocês vão criar um personagem, certo? Vocês vão pensar em todas as questões de que a Pro falou até aqui. Quem é, de onde é, qual é a idade, o que é que faz da vida, ou se é criança ainda, tem um sonho de alguma coisa que quer ser quando crescer. E aí, para esse personagem, vocês vão anotar tudo direitinho, tá? Para não esquecer. E aí vocês vão fazer o seguinte, vão criar um figurino para esse personagem. Aí, vocês podem falar com o papai, com a mamãe, com a vovó, ver aí quem mora com vocês tem algum acessório diferente de que possa usar, se tem alguma fantasia que sobrou de alguma festa do carnaval, do Halloween, que tá lá guardadinha, dá para aproveitar. E aí vocês vão criar o figurino desse personagem. Se alguém tiver alguma maquiagem que possa ser usada em casa, por exemplo, se é o personagem que tem alguma cicatriz, alguma coisa, pode pegar lá um lápis de olho e aí fazer o desenho da cicatriz ou algo assim. Vocês vão se montar com esse personagem, certo? E aí vocês vão fazer um videozinho com esse personagem se apresentando. Prestem bem atenção. Não vai ser vocês se apresentando, tipo, Pro, eu sou fulano de tal ano. Não, quem vai se apresentar é o personagem. Aí esse personagem vai dizer, olá, eu sou eu vim de tal lugar, eu gosto de fazer isso. E aí vocês vão conversando como se vocês fossem o personagem, certo? Eu estou muito ansiosa para ver o que vai acontecer, hein? Tem alguém aí? Se tiver, eu vou me apresentar. O meu nome é Van Gogh. Nome completo mesmo é Vincent William Van Gogh. Mas muita gente me conhece como Van Gogh mesmo. Eu sou artista, mas eu tive uma história de vida que foi meio triste.
Eu nasci lá na Holanda e meu pai, o senhor Theodorus Van Gogh, era pastor. A minha mãe, a senhora Ana Cornélia, ela tinha lá umas inspiração artística. Foi dela que eu puxei esse gosto da pintura. Mas ela gostava de desenho e aquarela. Eu gostava era da tinta a óleo, de colocar bastante tinta na tela. Desde pequeno, minha vida não foi lá muito boa não, porque o meu pai não queria que eu fosse artista. Vai dizer que isso não era profissão de homem. Aí eu fui trabalhar com um tio quando tinha 15 anos. A família estava com dificuldade e eu fui trabalhar para ajudar. Mas lá não fui muito feliz não. Tive até uma apaixonite, mas ela não quis saber de mim. Só me deixou muito triste mais ainda. Durante toda a minha vida eu me mudei de um lugar para o outro, trabalhando, tudo quanto é serviço que aparecia. Até que eu resolvi viver só da arte. Eu fui morar lá em Paris. Aí em Paris eu conheci uns artistas impressionistas. Eles pintavam a luz do sol batendo nas árvores, no mar, nas flores. As cores ficavam bonitas, bem vivas. Me apaixonei por aquela pintura. Só que a gente era meio pobre, aí não tinha dinheiro para poder contratar modelo. A gente pousava uns para os outros. Eu pintei muita tela nessa minha vida. Eu deixava de comprar comida para comprar tinta. Vivia café e pão. Só que eu não sabia lidar com as minhas emoções e com a minha cabeça. Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá doente da cuca. Aí durante isso eu tinha um irmão, o Theo. Esse irmão me ajudava demais. Além de cuidar da mulher e da filha, ele ainda mandava dinheiro para me ajudar. Aí eu comprava minhas tintas para fazer meus quadros. E ele era um comerciante de arte. Ele tentou me ajudar a vender minhas telas também. Só que naquela época o povo não se interessou nem um pouco. Só vende um quadro só. Um quadrinho. Uma vez eu fui morar numa casa que se chamava Casa Amarela. E aí foi passar comigo um amigo, gostava muito do coração, Paul Gauguin. Só que a gente se desentendeu e ele foi embora. Eu fiquei tão triste, fiquei tão desnorteado. Peguei uma navalha e cortei um pedaço da minha orelha. Aí me acharam lá no outro dia de manhã, caído no chão, todo cheio de sangue. Me fizeram ir morar em um lugar que tratava das pessoas com doente mental. E aí eu ficava lá só à noite. Que dia eu podia sair, ia lá para Casa Amarela fazer minhas pinturas. Até que um dia me deixaram sair de lá do hospício. E aí eu voltei a morar sozinho. Num dia de uma manhã bem ensolarada, eu saí para pintar. E aí voltei com um tiro no peito. Durante muito tempo a história contou que fui eu que atirei em mim. Agora estão aí com os boatos de que foi um guri que me deu um tiro, que eu não me matei não. Mas vocês nunca vão saber a história certa. Não tem mais ninguém daquela época para contar. Até que tentaram cuidar de mim, mas não tinha um cirurgião para tirar a bala do peito.
acabei morrendo. Depois que eu morri, minha cunhada foi lá na minha casa, pegou minhas telas, tudo. Aí ela viu de que o meu trabalho era muito bom. Um tempo depois, ela conseguiu fazer uma exposição. Por incrível que pareça, o povo tudinho gostou das minhas pinturas. E aí eu fiquei famoso. Quando a minha irmã foi lá pegar minhas telas, minha mãe tinha jogado um par de tela fora. E ela viveu para ver de que minhas telas ficaram famosas. Eu fui reconhecido como um dos maiores pintores da história da arte. A professorinha aí de vocês, a tal da Josi, né? Ela gosta muito das telas que eu pintei. Mas ela acha minha história muito triste. Aí ela sempre fica meio chateada quando tem que contar. Acho que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma das que elas mais gostam. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Eu até vim aqui para ver ela. Queria tirar umas ideias. Mas já que não achei, eu vou indo nessa. Tchau aí, criançada. Gente, eu saí para brincar um pouquinho com a Lili, parece que eu escutei uma voz diferente por aqui. Vocês viram alguém passando por aqui? Eu, hein?